I remember love going under starry night like this, in a firelight from Muito bem, queridos alunos, era para mim um privilégio dar boas-vindas à nossa aula de bioética. Meu nome é Gessé Luiz, sou pastor e professor e estou aqui para trabalhar com vocês um pouquinho sobre esse assunto tão importante. E nós vamos então falar sobre bioética e biodireito. Introdutoriamente, nós vamos lembrar alguns segmentos da bioética e do biodireito, como o conceito, a teoria, as definições filológica, teológica e científica, que são áreas que trabalham a bioética e o biodireito, que é a nossa proposta, a nossa matéria aqui. A corrida científica e tecnológica, que de algumas décadas para cá vem criando necessidades prementes na sociedade. E esse é um ponto que nós vamos trabalhar sobre a corrida científica e tecnológica. Quais são as áreas que ela atua e quais são os seus princípios. Análise bíblica na perspectiva cristã. O que a Bíblia diz para nós sobre bioética e biodireito? O que podemos aprender como educadores na área cristã? Ainda no segmento introdutório, nós temos outros pontos interessantes para serem observados, como, por exemplo, os tratados das nações, as convenções do mundo político, os tratados e elementos da bioética, biodireito, no percurso da história. Quando a gente estuda a história, os acontecimentos, os tratados, nós vamos, então, ter uma noção de como se desenvolveu e como hoje nós temos necessidades de nos interagirmos com o assunto. A batalha entre os criacionistas e evolucionistas e também as rupturas do patriarcalismo, as mudanças culturais, como isso vem afetando a sociedade em se tratando da vida, em se tratando do bem-estar social, em se tratando do bem-estar espiritual, a vida num todo, em todos os aspectos, tanto na área espiritual, física, psicológica, enfim. E aí nós temos ainda dentro do campo da introdução aqui, que estamos iniciando essa matéria, o primeiro princípio que nós vamos observar é o princípio bíblico, segundo princípio, o princípio ético, e o terceiro, o princípio do direito. Fazendo estas rápidas análises de alguns pontos sobre bioética e biodireito, vamos primeiro aí sobre o princípio bíblico. O que a Bíblia diz sobre a vida? E quando eu digo vida aqui, eu não estou tratando só da vida humana, mas a vida no sentido lato sensu, a vida entre a vida humana, a vida animal, desde um pequeno verme até o maior ser no planeta. E também a parte do meio ambiente, a vegetação, enfim. A palavra de Deus nos dá algumas orientações. O Salmo 139, versículo 13 a 16, diz o salmista: pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Ou seja, quando se trata de vida humana, Deus conhece e seguiu passo a passo da nossa formação, desde o princípio, desde a parte mais primitiva no processo embrionário, cada célula que ia aumentando no período de gestação, Deus estava atento à nossa existência. A criação dos seres vivos, diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves conforme as suas espécies. Quando a gente parte desse princípio bíblico, a gente vai entender que toda a criação está sob o controle de Deus. Por que eu estou fazendo essas observações de forma introdutória ainda? Porque nós vamos desenvolver a parte científica, a parte teórica, e aí a gente precisa ter em mente que, como nós estamos tratando de bioética e biodireito numa perspectiva cristã,
uma visão teológica, a gente precisa ter um pouco de noção com respeito aos registros bíblicos. O que a Bíblia está nos informando sobre esse assunto tão importante. O princípio ético. Qual é a relação bíblica com a ética? Quando nós sabemos que a ética é uma forma também de respeito à vida. A ética e a sabedoria verte do amor. Quando eu falo de ética, a primeira coisa que eu preciso entender é que o amor é o ponto basilar para eu desenvolver a ética. E Jesus ensinou isso. Jesus deu esses elementos para a gente entender. Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E aí ele segue dizendo: e ama o próximo como a ti mesmo. O mesmo peso que tem amar a Deus é o mesmo peso que tem amar o próximo, pois a Bíblia diz, nas palavras de Jesus, que amar o próximo tem o mesmo peso, que são, diz Jesus em suas palavras, que é o segundo mandamento, é o segundo ponto de importância, que tem o mesmo peso, o mesmo valor, amar a Deus e amar o próximo. Quando eu trato de ética, eu preciso pensar em amor. E quando eu amo, vai verter a sabedoria para agir com a ética. Quando nós não amamos, nós emburrecemos, nós embrutecemos, nós ficamos com a nossa mente emburrecida até um certo ponto. E o amor, ele verte a sabedoria, faz a gente abrir a consciência. Então Jesus disse em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, ele nos ensina sobre a importância do amor. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, naturalmente, se eu amo a Deus, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. E se eu amo o próximo como a mim mesmo, naturalmente, eu estou praticando o princípio ético dentro de uma visão bíblica. O terceiro princípio que nós precisamos observar aqui, princípios do direito. Está correlacionado com a Bíblia? Tem fundamentos bíblicos? Temos. Apesar de que nós temos hoje o biodireito que vai normatizar as ações humanas, a Bíblia já é um princípio de normatização dos nossos atos. Diz a palavra de Deus em Provérbios 29, 2, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O que eu quero dizer com isso? Quando os legisladores criam leis desprendidos de valores espirituais, de valores familiares, o povo sofre, porque leis que elas são desprendidas de valores espirituais, de valores familiares, de valores éticos, a população padece com isso. E esse texto nos ajuda a entender um pouco porque, às vezes, as leis, todo esse compêndio de leis, esse monte de leis que nós obedecemos, às vezes nós sofremos com determinadas leis, porque os seus legisladores, eles criaram leis para os seus interesses próprios. Mas quando nós tratamos da ética numa visão bíblica, a ética no contexto do amor, a ética no contexto da palavra de Deus, nós vamos trabalhar o campo da bioética, respeitando a vida de forma coerente. Diz ainda o texto em Eclesiastes capítulo 10, versículo 4, diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Ao mesmo tempo que nós sofremos com as leis, que elas não são coerentes em relação à palavra de Deus, em relação à própria existência da vida, como diz a biologia, como diz a ciência, quando essas leis elas não são coerentes com a existência da vida, nós padecemos. Mas, ao mesmo tempo, somos orientados a seguir as regras que estabelecem normas para a gente viver e respeitar, como, por exemplo, as leis que são criadas para nortear, para defender, para desenvolver o meio ambiente. Bom, feito essas considerações de forma preliminar, nós vamos agora, então, dar uma olhadinha sobre conceitos e definições etimológicas de bioética e biodireito. Vamos passo a passo, sem se preocupar muito. O vocábulo bioética no grego
bios e ethos. Vida, que traz esse exato significado. Vida ética. Bios, ethos, é igual a vida ética. Está ligado à biotecnologia, à biomedicina e o meio ambiente. Então, esse vocábulo, que às vezes para muitos ainda é um pouco estranho, mas bioética está ligado a esses elementos: biotecnologia, biomedicina e o meio ambiente. Então, na verdade, bioética está nos dando a ideia ética da vida, como tratar a vida, como respeitar a vida, os parâmetros que devemos seguir. Bio é a vida no sentido amplo, no sentido lato sensu. E nós poderemos dar uma olhadinha quando falamos de ética. A gente precisa puxar um terceiro ponto. Depois de bioética, vamos puxar aqui um dos pontos importantes, a moral. Etimologicamente, ética e moral são matérias simétricas. Elas são congênitas, elas estão juntas, traduz sentidos semelhantes. E quando nós estudamos a ética, não tem como desvencilhar-se da moral. A moral é um elemento que está junto. Ética relaciona com costumes e condutas da vida. É a ciência do bem e do mal, ou ciência da moral. Mas quando tratamos de moral no sentido mais separado, moral no latim mos ou mores, se refere ao agir humano no seu cotidiano. Ela aplica princípios e valores culturais.